que me chamou muita atenção logo na primeira vez que eu estive lá foi o seguinte, na primeira ocasião eu estava justamente muito ligado à produção, então eu vivia no chão de fábrica. Tá. E era engraçado porque quando a gente tinha algum problema na produção, né, então aquele cara que era formado para ser torneiro mecânico, ele era torneiro mecânico. Se tinha um cara que faltou na fresa ou na manilha, não dá. Ele não poderia operar. Aqui no Brasil, a gente tem essa habilidade, essa característica, eu diria, Eduardo, de que as pessoas têm essa flexibilidade. Tá, eu não me formei, eu não recebi instrução a respeito de como operar essa máquina, mas eu vou operar. Me dê aqui algumas... Né, a direção, vou perguntar para os colegas, eu vou, né, o mestre vai me inspirar, vai me mostrar aqui, me dar algumas dicas, e a coisa vai. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo é o quê? É a flexibilidade do povo brasileiro. Sim. É a vontade de colaborar. Né? Não que os alemães não queiram colaborar, mas eles têm muito a questão da responsabilidade. Não, eu não vou fazer determinada atividade porque eu não recebi o treinamento adequado. Né? Então, o brasileiro ele já é um pouco mais atirado, vamos dizer assim. Ele é mais empreendedor. Né? E a gente vê essa característica de empreendedorismo aqui no Brasil muito forte. Né? Dados aí que a gente tem, 90% das empresas que a gente tem são empresas familiares. Sim. E isso vem da onde? Vem também muito forte, que a gente pode perceber, que é a necessidade das pessoas em empreender. Às vezes é até uma questão de sobrevivência. É verdade, Odu. Né? Então, aquela pessoa tem alguma habilidade, tem algum conhecimento, ela se lança naquele mercado, mesmo sem reunir todos os elementos necessários, mas ele se lança, né? Ele desbrava aquela oportunidade e vai em frente. O pessoal costuma brincar, né? O alemão, né? Se saiu do DIN A4 da folha de papel lá, ele se perde um pouco, né? Mas isso quer transmitir o quê? Que tipo de mensagem essa brincadeira quer transmitir? De que existe toda uma regulamentação. E essa regulamentação, na minha percepção, é justamente para ajudar as pessoas em como fazer as coisas. O que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. E o alemão, nesse sentido, ele tem como é que eu posso dizer? Disciplina? Ele é mais disciplinado nesse sentido, Eduardo, né? Ele observa, ele estuda, ele se atenta muito a detalhes técnicos, né? Isso é uma grande característica da Alemanha. Então, eu vejo que e também eles são abertos a ouvir. Uau, legal. Então, se alguém, né, chega e fala, mas para a tua empresa você poderia fazer assim, assim, assado, enfim, constituir um conselho, quer seja ele de consultivo, de administração ou familiar, ou mesmo fiscal, dependendo do caso, né, ele, no primeiro momento, ele fica meio reticente. Ele é reticente, mas ele absorve aquilo. Reflete. Eu costumo dizer também que o alemão gosta de dormir sobre o problema. Por quê? Para não responder que faz todo sentido. Na impulsividade. No calor. Ele absorve aquilo, né, reflete sobre aquela questão e depois ele toma uma decisão. Ótimo. Vai pesquisar e toma as suas decisões. Então eu entendo que esse tipo de postura seria muito adequado aqui no Brasil. Okay. Né? Você vê, como eu falei, o brasileiro é extremamente empreendedor, mas às vezes, em alguns casos, peca pela impulsividade. Né? E é isso que um conselheiro, né? Ele tem que ter essa habilidade também de ponderar, de equilibrar, né? de trazer a coisa um pouco mais para a realidade, para o dia a dia. Né? Então, seria quase um freio e contrapeso para dar uma segura. Chama muita atenção, especialmente na Alemanha, talvez na Europa como um todo, mas na Alemanha em especial, grandes empresas, mas que continuam sendo familiares, né? E empresas que se perpetuam aí por várias gerações. Exatamente. BMW é uma delas. Totalmente diferente do padrão americano e que talvez o brasileiro tente sempre imitar, copiar, né? Grandes empresas no mundo, elas permanecem sendo familiares, levando em consideração o percentual, uma concentração de um percentual considerável nas mãos da mesma família, né? Mesmo que serão gerações subsequentes. É muito comum, muito comum.
A gente tem na França lá o grupo ADO, né? Lá, O BDO vai mais além, porque nem mesmo listado em bolsa ele é. Né? Sim, uma empresa fechada, né? Gigantesca, Talvez a maior do mundo não listado em bolsa. não listada.